O primeiro trabalho do escritor Antônio Saracura foi de empacotador no supermercado Paz Mendonça. Tão logo foi inaugurado. Saracura começou a trabalhar ali depois que havia saído do seminário e já desistido de ser padre. Trabalhou durante 6 meses até que o doutor Carlos Gomes de Carvalho Leite Neto, que fora seu professor no seminário, foi fazer compras no supermercado com a esposa e perguntou: o que você está fazendo aqui? Saracura disse: ué, trabalhando, ganhando a vida. Ele disse: não, você não vai trabalhar aqui não, você publicava, era o editor do jornal do seminário diocesano. Você vai trabalhar como jornalista no jornal da diocese, na Cruzada. E conseguiu que Saracura fosse contratado para trabalhar no jornal A Cruzada, onde ele permaneceu até ingressar na Petrobras. É sobre o mundo do trabalho e sobre as relações da sua saída do seminário e o mundo do trabalho que nos fala o escritor Antônio Saracura. Foi o Bom Preço da rodoviária. Não foi muito tempo não, eu não tenho exatamente a data, eu acho que eu trabalhei no Bom Preço uns 6 meses, por aí assim, mais ou menos. O mercadinho foi inaugurado, eu me entrosei no mercadinho, tinha o Moura, que era gerente, tinha o Barbosa, que me protegia, por conta do Ateneu, que eu ainda fazia na época. Aí, quando eu fui para a Cruzada, eu fiquei até 67, quando eu entrei na Petrobras. Eu tenho a impressão que eu saí da... Em 64, eu saí do seminário. Só que eu fiquei, depois que entrei na Petrobras, ainda fiquei 1 ano ou 2 anos vindo, porque eu trabalhava, mas à noite eu vinha para cá. Então, quando eu cheguei no seminário, eu fui envolvido, por conta de necessidade, com uma biblioteca lá e depois com o museu, que eram áreas abandonadas. E o padre precisava de alguém que tivesse coragem, que tivesse, precisava ter experiência. Aí comecei a organizar a biblioteca. E havia no seminário uma academia de letras, era Grêmio Literário São Tomás de Aquino, que estava também parado. Aí a gente começou, acho que no 2º ano, mais ou menos, a movimentar o pessoal, que a gente escrevia nos murais. E aí a gente começou eu era a cadeira 37, aí desse Grêmio Cultural. E aí a gente tinha jornais que eram... Alguns jornais não estavam nem sendo feitos, mas sempre teve um grupo de pessoas no seminário que mexia com literatura, né? Por conta de leitura, que era muito incentivada. E aí eu comecei como eu cuidava do museu, e no museu onde estavam as oficinas, eu comecei a ser o responsável pela edição do jornal O Clarim e o Recreio, que eram jornais que circulavam. Tanto que a última edição do Clarim foi quando teve o afogamento dos seminaristas. Aí eu queria guardar, mas aí o reitor ficava muito cheio de chororô, né? Muito da minha, todo mundo morrendo, aquele negócio da porra. Aí o reitor suspendeu. Então eu fiquei, nesse negócio de jornal, aí os professores eram entrevistados, saía entrevista e tudo mais. E esse professor, Dr. Carlos Leite, quando ele me encontrou naquela noite, lá no Bom Preço da rodoviária, empacotando as compras dele, ele e Maria Luísa, que era a mulher dele, acho que é Maria Luísa o nome dela. Aí os dois tomaram um susto e disseram: mas você o que está fazendo aqui? Eu digo: trabalhando. Não, você não vai trabalhar aqui não. Aí na semana seguinte ele veio, falou com o Mamed, naquela época era próximo de todo mundo, aí me liberou, aí eu fui para a Cruzada, aí a Cruzada me registrou. Na verdade, não me lembro se tivesse tido alguém puxou, mas sempre tinha alguém que mexia com escrita no seminário. Padres que vinham de fora, tinha um padre que era Padre Raul Bonfim Borges, que ainda hoje ele está vivo. Ele era poeta, aí vinha, aí escrevia, depois ele publicou livros, falava da literatura dele. Tinha professores de literatura que
palestrantes que vinham falar. Dom Luciano mesmo era um incentivador disso aí. Eu sei que não tinha nenhum destaque. Eu fui me envolvendo e fui assumindo, para mim, um trabalho que era assim, necessário e às vezes até não era feito, porque o Clarim não tinha sai todo mês um Clarim bibliografado. Aí, porque o padre Carvalho não era afeto muito à literatura, quer dizer, não era afeto nem um pouco à literatura. Ele era muito mais um censor do que se escrevia, tá? Então não me lembro de nenhuma pessoa, pode ser que tenha havido, mas eu não me lembro de nenhum nome que eu poderia citar aqui como um cara que me envolveu. Eu me envolvi por conta das atividades que eu tinha que executar por obrigação. Já havia os jornais, eu não fundei, eu simplesmente mantive os jornais funcionando, e tinha os jornais secretos também, aquele que você publicava nos murais, com pseudônimo, Itanaú Baiacana, os pseudônimos que eu usava lá. Tinha a ver com Itabaiana, mas ninguém sabia, né? Era Canaú, parece que é um personagem de um romance que eu tinha lido, não sei se um romancista aqui do Baú de Ossos, talvez Ciro, não sei das quantas desses aí. Aí eu usei. Então, aí eu comecei a me envolver agora comigo. Quando eu comecei tinha Eduardo Moreira, da turma do jornal, tinha Eduardo Moreira, que hoje é médico não sei aonde, em algum lugar. Tinha Paulo de Figueiredo, que escrevia eventualmente, depois ele começou a inovar muito. Tinha uns caras, Gudisteu e Guglielmo, que já eram externos, que moravam ali na rua Itabaianinha, de uma família tradicional, que não sei onde é que aqueles caras andam. Principalmente tinha um cara que depois foi para Salvador, que depois virou escritor, também era do grupo nosso, que eu não tenho o nome dele aqui, mas eu acho que eu resgatei o nome do cara. Então tem uma turma ali dentro, por exemplo, alguém doou José de Alencar, alguém doou Jorge Amado, não, alguém doou Jorge Amado, algum livro de Jorge Amado, e doou também Menino de Engenho, Doidinho Banguê, uma coleção todinha do Menino da Paraíba aí, a biblioteca. E eu comecei a cataloguei os livros e comecei a ler. E numa época que no seminário tinha que ser proibido. Aí eu li todos os livros do negócio e falei nos recreios sobre os livros. E falei na academia sobre os livros, na academia não, no Grêmio Literário sobre os livros. E o padre reitor ouviu falar e mandou recolher todos os livros. Até o Gilberto Freire, Casa Grande de Senzala, eu li na época. Não tinha nada demais, era um livro técnico, mas mesmo assim foi recolhido também. E quem leu os livros? Aí tinha a ficha, né? Então, cada um desses caras que leram, eles sofreram boas lições lá com o padre, não sei se era ainda, falei Meneguso, né? Mas não sei se era ele ou outro. E aí realmente você acha que você devia ler um livro desse e não trazer para o seu diretor espiritual o conteúdo dele? Aí foi caracterizando que eu não era um cara feito para as disciplinas, para as regras, apesar de eu ter sido um cara quase que de quartel, porque os sítios do interior de Itabaiana são quartéis, mas mesmo assim eu tinha um mundo aberto que eu não podia me enquadrar bem, um dos padres tinha que se enquadrar.